Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aqui sobre a situação do Diego Souza, temos mais novidades envolvendo um possível retorno do jogador ao Gigante da Colina, pois ontem o vice de futebol do Grêmio deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, onde ele afirmou que o Diego Souza estaria recebendo propostas de clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, podendo ser um desses times aí, o Vasco da Gama. A gente ao longo do vídeo vai trazer mais detalhes relacionados a essa situação que realmente dão a entender que pode sim haver um retorno do Diego Souza ao Vasco da Gama. Além dessa notícia, vamos falar sobre o Dedé. O Dedé que vem sendo um jogador também especulado no Gigante da Colina, pois pelas notícias, pelo momento que o atleta vive, infelizmente, nós, torcedores vascaínos, poderemos ver aí um ídolo da história do Vasco da Gama vestindo a camisa do rival, vestindo a camisa, no caso, do Flamengo. A gente vai falar também sobre isso no vídeo de hoje, uma notícia que pega totalmente o torcedor vascaíno de surpresa e, é claro, deixa todo torcedor vascaíno muito chateado caso essa negociação venha se concretizar. Além dessas, muitas outras novidades, falar sobre Bruno César, falar sobre novos jogadores convocados aí para a seleção brasileira do Vasco da Gama e sobre o dia a dia do nosso elenco, que temos jogo sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, é claro, se inscreva no nosso canal. Se você curtir também, sem dúvida nenhuma, o nosso conteúdo, e também ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. É importantíssimo que você aí ative esse sininho de notificação e também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você, torcedor, acha sobre o retorno do Diego Souza, o atleta que tem o seu contrato sendo encerrado no final desse ano, e caso aí o Grêmio venha a ser eliminado da Sul-Americana, ele realmente pode chegar até mesmo com antecedência no Gigante da Colina. A gente vai explicar essa situação, vai explicar também a situação do Dedé e vai falar sobre tudo aqui no vídeo de hoje. Mas vamos antes falar sobre o atual momento do elenco cruzmaltino, pois sexta-feira vamos ter jogo importante contra o Sampaio Corrêa em São Januário e o Marcelo Cabo sofre muita pressão no cargo de treinador da equipe. E tem nos treinamentos dessa semana um fator importantíssimo para que, é claro, o Vasco venha ter um bom desempenho no jogo de sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, ele venha permanecer no cargo de treinador do Vasco da Gama. Porém, infelizmente, isso não vem acontecendo. Os dias que o Marcelo Cabo vem tendo aí para treinar a equipe, melhorar ali a equipe que ele tem em mãos, melhorar o esquema tático, colocar o Vasco mais ofensivo, infelizmente ele não vem fazendo dessa maneira para ver uma melhora dentro do elenco cruzmaltino. Porque o que acontece? O Vasco folgou no domingo, é claro, após a partida contra a equipe do Confiança em São Januário. No sábado seria algo super lógico, depois aí das partidas em sequência que o Vasco teve. Foram 4 partidas em 9 dias, de fato o elenco estava desgastado e a folga no domingo era mais que merecida. Porém, para alguns atletas a folga se prolongou para a segunda-feira, ou seja, nessa segunda, no início da semana, alguns jogadores como o Leandro Castan, como também o Léo Jabá, como o Marquinhos Gabriel, o Hernando, o Léo Matos, não foram ao CT do Mirante treinar. E isso, é claro, deixa o torcedor vascaíno muito chateado, e ontem ali a grande maioria dos jogadores, se não todos, já retornaram ao CT do Almirante para retornar às atividades físicas normais, focando no Sampaio Corrêa. Porém, também isso não aconteceu, pois esses jogadores não entraram praticamente dentro de campo. Eles realizaram apenas alguns trabalhos físicos, alguns sim na academia e alguns também dentro de campo, mas com relação a montar uma equipe, melhorar o esquema tático, tentar montar um Vasco diferente para o jogo de sexta-feira, isso não aconteceu. Os atletas não trabalharam praticamente com bola, apenas alguns exercícios pequenos relacionados a finalizações, como o próprio Germancano, Leonardo Matos. Alguns jogadores que chegam mais ao ataque realmente trabalharam com relação a isso, porém a grande parte dos jogadores que realmente são importantes para o elenco cruzmaltino, né, para a equipe titular do Vasco da Gama, não trabalharam e não deram sequência ao trabalho do Marcelo Cabo, algo que preocupa muito, pois o Cabo teria aí 3 dias para treinar, terá apenas 2. No caso,
quarta e quinta-feira para tentar dar um jeito nesse elenco, ou seja, não aproveitou essa semana que ele teria livre aí para tentar dar uma melhora no elenco cruzmaltino, tentar dar uma melhora nesse time. Isso infelizmente não acontecerá, ou seja, utilizou, na minha opinião, muito mal essa folga. Para um treinador que está ali totalmente sob pressão no cargo técnico do Gigante da Colina, teria que botar todos os dias esses atletas para trabalhar e tentar melhorar o Vasco da Gama, até porque a situação que nós vascaínos vivemos atualmente, torcendo para esse clube na Série B do Campeonato Brasileiro, não é nem um pouco otimista e não dá liberdade para nenhum treinador deixar o time 3 dias de folga, sem treinar, sem ir adentro de campo e tentar buscar um novo esquema tático aí para o cruzmaltino. Algo que chateia muito, mas é claro, esperamos que nesses 2 dias que ele terá ainda, poderá fazer uma diferença nessa equipe do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de outras notícias, vamos falar sobre contratações que acredito que seja melhor deixar essa responsabilidade de montar a equipe nas mãos do Marcelo Cabo, porque ontem também tivemos novidades relacionadas ao Diego Souza. O Diego Souza aí que principalmente na segunda-feira à noite, através de notícias aí passadas pelo Fábio Azevedo, um jornalista muito renomado de fato no cenário do meio jornalístico do futebol brasileiro, e ele afirmou que o Diego Souza poderia estar chegando aí dentro do Vasco da Gama, um atleta que teria interesse de encerrar a sua carreira no Rio de Janeiro, até mesmo no seu clube de coração, que é o clube onde ele torcia na sua infância, que é o Gigante da Colina. A passagem de 2011 pelo Vasco da Gama, onde ele também conquistou a Copa do Brasil. Acredito que foi o único período que o Vasco teve realmente um Vasco grande nesses últimos 10 anos, e de fato aquilo tudo traz boas lembranças ao atleta e também ao torcedor vascaíno, e tudo poderia trazer o Diego Souza de volta ao Gigante da Colina no final da sua carreira, até porque também o Diego Souza tem o seu contrato sendo encerrado no final desse ano. Final de 2021 ele não pertence mais ao Grêmio, inclusive ele está podendo ali assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir desse momento, já que antecede 6 meses do término do seu contrato, e a FIFA dá, né, esse direito aos clubes de chegarem a assinar um pré-contrato com um jogador que tem esse período de antecedência antes do término ali do contrato do atleta. E o Diego Souza pode sim estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Ontem tivemos a notícia que o vice de futebol da equipe gremista, o Marcos Herman, ele é o vice de futebol, volto a repetir, ele esteve no ar no programa Show dos Esportes, um programa aí da Rádio Gaúcha, que passou ali na parte da noite de terça-feira, né? Ele falou sobre o atual momento do Grêmio, que demitiu nesse domingo o Thiago Nunes, o seu antigo treinador, falou sobre essa atual situação, já que o Grêmio é o lanterna do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, mas também falou sobre o Diego Souza, e algo que surpreendeu totalmente o torcedor vascaíno, pois, segundo o vice de futebol, o Diego Souza recebeu propostas ali de times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio passará por mudanças no elenco aí na continuação dessa temporada, e o Diego Souza, até mesmo por conta dessas propostas, poderá ser um dos atletas que irá sair da equipe do Grêmio, algo que de fato mexe no coração do torcedor vascaíno, algo que toca o coração do torcedor vascaíno, né? E deixa essa esperança de que poderemos ver o Diego Souza retornando ao Gigante da Colina, quem sabe até mesmo ainda nesse ano. A gente vai trazer ainda novas novidades, temos que apurar mais a fundo, mas há chances sim do Diego Souza retornar ao Vasco da Gama, ainda mais depois, né, desse pronunciamento aí do vice de futebol, uma pessoa que está ali dentro do dia a dia do Grêmio, falar sobre uma possível saída do Diego Souza e propostas que ele vem recebendo de clubes da Série A e da Série B. Acredito que clubes da Série A fica muito aberto, mas da Série B do Campeonato Brasileiro, de fato, acredito que o único clube que tenha condições de receber o Diego Souza novamente é o Vasco da Gama. E muitos outros clubes, até outros torcedores, aliás, poderiam falar até mesmo com relação ao Sport, mas é praticamente zero a chance de uma transferência do Diego Souza ao Sport por conta do momento financeiro que a equipe de Pernambuco vive. Ontem aí o Sport, a grande maioria dos jogadores do Sport foram à mídia reclamar da falta de salário, ou seja, o Sport não está conseguindo colocar salários em dia, algo que de fato afasta qualquer jogador de chegar e ir ser transferido, aliás, a equipe aí, no caso de Pernambuco, e o Diego Souza provavelmente terá um retorno, sim, ao Gigante da Colina. É uma situação difícil, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro contará muito para que isso possa acontecer, mas a gente vai trazendo novidade, vai trazendo novas notícias e permanecemos com a esperança de ver o Diego Souza retornando ainda ao Vasco da Gama antes de terminar a sua carreira. E também com relação ao Dedé, outro jogador que mexe muito com o coração do torcedor vascaíno, porém temos uma notícia que infelizmente é muito triste, é muito complicada. Ontem aí
o canal Atenção Vascaínos veio mais a fundo tratar sobre esse assunto da recuperação do Dedé e uma possível transferência aí ao Flamengo. O Dedé, que segundo notícias pelo seu próprio preparador físico, já está bem, já está recuperado, já está inclusive com condições para retornar a qualquer clube profissional e jogar profissionalmente em alta condição, em alta qualidade, num desempenho muito elevado e se tornar o mesmo Dedé que era no ano de 2018, 2017, no auge da sua carreira. E é claro, alguns clubes fazem propostas pelo atleta e até o momento ele não deu um desfecho, não conseguiu confirmar em qual clube irá vestir a camisa nessa próxima temporada. E segundo notícias, algo que pode estar interferindo para que ele feche, o contrato com uma nova equipe é o Flamengo. O Flamengo pode vir a ser o destino do Dedé ainda nessa temporada. Segundo notícias do próprio canal Atenção Vascaínos, o Flamengo estaria liberando 2 zagueiros no meio desse ano. E o Rodrigo Caio, que é o principal líder ali do sistema defensivo do nosso maior rival, estaria também de saída do Flamengo, além de outro atleta, e abriria um espaço muito grande ali na zaga do nosso rival, fazendo com que o Dedé pudesse se transferir, a equipe do Flamengo, algo que de fato entristece muito. Um jogador que foi campeão em 2011, tem um carinho muito grande do torcedor vascaíno. Acredito que ele se transferindo aí para o Flamengo, de fato, iria ali encerrar praticamente as chances de um possível retorno do Dedé ao Gigante da Colina. E alguns fatos comprovam aí uma possível ida do Dedé ao Flamengo é o fato dele ter no seu preparador físico uma pessoa, que no caso é o Léo Melo, esse mesmo preparador da equipe profissional do Flamengo. Ele que está dia a dia lá no Flamengo, está lá no Ninho, como é o CT próprio do rival, cuidando dos atletas, cuidando dos jogadores do Flamengo. Ele também cuida do dia a dia do próprio Dedé. E além do próprio Léo Melo, também outro, que é o Dr. Tanuri. O Tanuri, que é o médico do Flamengo, também é o médico que cuida dia a dia do Dedé. Ou seja, o Dedé já está muito dentro do clube, além de outros motivos, como ele estar seguindo aí o Gabriel Barbosa, está seguindo o Diego Ribas, estar seguindo o Pedro Guilherme, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio. Todos esses atletas do Flamengo, o Dedé segue em suas redes sociais. A gente foi procurar, ele não segue absolutamente ninguém do Vasco da Gama. Ou seja, o Dedé já está mais próximo do Flamengo e mais dentro do Flamengo do que o torcedor vascaíno acredita, E é de fato algo que nos entristece muito, caso realmente essa negociação venha se concretizar, caso o Dedé de fato venha vestir a camisa aí do maior rival do Vasco da Gama. Acredito que a linda história que ele construiu vestindo a camisa do Vasco estarei ali prestes a terminar, caso ele de fato venha ali jogar no seu próximo clube, e esse próximo clube venha a ser o maior rival do Gigante da Colina. Mas vamos lá, rapaziada, vamos seguir agora sim, falar com relação à convocação, antes de trazer as novidades relacionadas ao Bruno César. Alguns dias atrás tivemos aí a notícia que o Lucão estaria sendo convocado para a seleção olímpica. Inclusive domingo ele já se apresentou aí em São Paulo, onde ali o grupo da seleção estaria já se preparando para viajar para Tóquio, encarar essas Olimpíadas. E tivemos notícias ontem de mais 2 jogadores que foram convocados, dessa vez não para a equipe profissional da seleção, nem para o Sub-20, nem para o Sub-23, mas para o Sub-15 da seleção brasileira. No caso, 2 atletas foram aí o goleiro Felipe Gabriel e o atacante Ryan Vitor. Eles 2 foram convocados aí para estar à disposição da seleção brasileira nesses próximos dias. A seleção brasileira aí que estará, no caso Sub-15, se preparando, estará em um período de treinamento, e esses 2 atletas aí vão estar juntos aí com a seleção para se preparar, no caso, para o Sul-Americano que irá acontecer de 2021. Esses 2 jogadores que vestem a camisa do Vasco da Gama na categoria Sub-15 foram convocados para representar, é claro, o Gigante da Colina mais uma vez na seleção, ou seja, o Vasco sempre representando aí em todas as categorias, profissional, Olimpíadas, Sub-15, o Vasco sempre sendo o Vasco da Gama, algo que de fato dá muito orgulho ao torcedor vascaíno. E para finalizar o vídeo, rapaziada, só para trazer mais detalhes aqui com relação ao Bruno César, ontem eu já trouxe notícias confirmando que o Bruno César não seria mais jogador do Vasco da Gama, teve o seu contrato rescindido oficialmente pelo clube. A gente teve mais novidades aí com relação ao que irá acontecer com o atleta. Ele irá estar assinando aí o seu contrato de rescisão no final dessa semana. Ele que tinha o seu contrato até junho de 2022, foi de fato antecipado para que essa rescisão venha acontecer. E o último pagamento do Bruno César, não como eu havia falado que havia acontecido em dezembro, aconteceu em outubro. Ou seja, o Vasco não paga o Bruno César desde outubro, ou seja, está novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. São
8 meses sem pagar o Bruno César, um absurdo, 8 meses sem pagar 70% do salário do atleta, que deve equivaler aí a quase R$1 milhão. O Vasco deve muito dinheiro ao jogador, rescindiu aí o contrato e, segundo notícias vindas da própria diretoria, de pessoas aí ligadas a essa diretoria, estará ali parcelando, no caso, essa dívida que tem com o atleta e pagando, é claro, de forma parcelada para quitar todas as dívidas que tem. Ele provavelmente estará retornando ao Penafiel, clube em que ele defendeu por empréstimo nessa última temporada. Desejamos toda a sorte também ao Bruno César, o Vasco que decidiu não permanecer com o jogador aí, vestindo a camisa do Gigante da Colina nessa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, trazendo aí todas as últimas notícias, todas as novidades do Vasco da Gama. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o seu vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Também deixe o seu like, é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais torcedores, e o seu comentário, e como eu sempre falo, faço questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, se inscrevam, ative o sininho de notificação e, é claro, saudações vascaínas!